Boa noite, vamos dar início à nossa primeira live do desafio 1984 de George Orwell. Vou falar um pouquinho sobre esse autor e precisamente sobre a primeira parte. Nós tivemos um probleminha hoje mais cedo com a conexão aqui no Instagram, só consegui entrar agora, mas eu fiz uma live agora há pouco, acabei de finalizar no YouTube, eu vou disponibilizar o vídeo lá também, mas eu vou aproveitar logo para falar sobre esse livro que eu vou dizer realmente chama a atenção. É um livro que eu sugiro que você faça uma leitura com bastante atenção, porque vale muito a pena. Então, George Orwell, ele nasceu, na verdade, na Índia, mas era colônia da Inglaterra. Olá, seja bem-vinda. E é bem interessante aqui. Boa noite, Adriana. Estou fazendo outra. Fiz uma agorinha pelo YouTube, finalizei e consegui só entrar agora pelo Instagram. Mas é aquela coisa, a gente tem que ser firme e forte. Pois é. Firme e forte. Fiz uma agorinha lá, finalizei no YouTube e agora eu tô fazendo essa daqui. A gente não pode desistir, né? Tem que ir até o final. Então, vou falar um pouquinho sobre o escritor, né? Ele, apesar do seu posicionamento, né, mais socialista, mais de esquerda, ele foi criticado, inclusive, naquele período entre guerras, né? Que é quando ele começa a falar sobre a ascensão desses regimes totalitários e o poder que esses regimes estavam tendo em relação ao mundo. E é bem interessante como ele já tem um posicionamento ali político muito direto, né, em termos assim de criticar essa questão da polarização. E é isso que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Ou seja, se você é A, então você não é B. Se você não é B, então você só pode ser A. E aí ele fala sobre o perigo disso, né? Das pessoas, muitas vezes, elas terem uma visão de cabresto mesmo, né? De ou é direita ou é esquerda. E aí ele vai fazer uma crítica aos regimes totalitários, inclusive fala de direita e fala de esquerda e aponta os perigos disso tudo. Ou seja, independente dos posicionamentos, se existir uma intenção ali, que é a de dominar, de controlar e de alienar, existe um problema. Então, se fosse lá o nazismo, o fascismo, o stalinismo, né, principalmente trata dessa questão aqui, desses regimes totalitários, ele estava fazendo uma crítica direta a isso. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. Então, o que é que eu quero colocar logo bem claramente aqui? O livro, ele é extremamente atual, né? Foi escrito em 1948, publicado em 49, em 1950 o autor falece, quer dizer, ele nem conseguiu ter claramente isso para ele, assim, como escritor, né? Da importância do livro. A gente sabe que Revolução dos Bichos, que foi publicado anteriormente, que já foi um sucesso, que também permeia essa crítica, né, a esses estados totalitários. Mas 1984 é a última obra, mas realmente muito consagrada, inclusive considerada um dos romances mais importantes do século XX. E não é à toa. Se a gente for analisar, o autor, ele consegue se projetar num futuro não tão distante de uma maneira muito assertiva. E a gente percebe que em 1948 a gente nem tinha essa expansão tecnológica como nós temos hoje, né? Dessa dominação. Ou se a gente for analisar todos os nossos dados, tudo que a gente tem está aí na internet, né? Por exemplo, por que você recebe uma determinada propaganda ao invés de outra? Como é que dentro desse universo tecnológico as pessoas conseguem, inclusive, saber o que é que você gosta, o que vai te oferecer ou não? Todos os nossos dados bancários, todas as nossas informações estão aí à disposição. Então, 1948 nem se vislumbrava ainda toda essa, vamos dizer assim, esse controle. E o autor, ele já consegue ver, porque apesar de ser 1984, muitos acreditam que ele só trocou, né? A ordem dos últimos números de 1948, que foi quando ele escreveu o livro, e tirou, né, o 4, passou para trás e ficou 84. Algumas pessoas têm essa teoria de que foi só um trocadilho de 48 a 84, mudou a ordem dos números. E ele fala sobre um período no futuro, que seria 84, mas que as pessoas já seriam totalmente dominadas por esses regimes. E aí eu quero pontuar algumas coisas da primeira parte, eu não vou dar spoiler, né, gente? Que a gente ainda tem mais 2 lives para finalizar o livro. Mas a gente colocar aqui a figura desse protagonista, né? Que é o Winston, que é o personagem que faz parte da segunda camada. Porque nesse período, dentro do livro, a gente percebe o seguinte, que
os países já não existem mais como nós conhecemos hoje. O mundo estava dividido em 3 regiões, que é a Lestásia, a Eurásia e a Oceânia. Que é justamente o personagem, ele vive nessa região, que é a Oceânia, que vivia em guerra com as outras regiões. Existia o controle do Grande Irmão, que era aquele ser emblemático que estava nos outdoors, nas teletelas. E aí, o que é a teletela? Eram aparelhos mesmo de televisão, telas que ficavam dentro das casas das pessoas e que controlavam tudo que essas pessoas faziam, diziam. Inclusive, eu acho bem interessante que o próprio personagem protagonista aqui da história, ele tem medo até do que ele pensa. Porque ele ficava pensando, será que as minhas expressões, será que os meus gestuais, será que a maneira como eu estou olhando vai denotar algum tipo de informação a respeito do que eu penso e que é contrário ao partido? Então, aquela política realmente do medo e da vigilância extrema. Algo também que eu acho muito importante salientar é que, apesar do partido ser extremamente autoritário e a figura do Big Brother está ali estampada e controlando, você está sendo observado, em todos os cantos você via isso. É interessante que essa postura, ela não aparecia como homem com uma feição muito severa, mas até carismática. E é interessante que quando você utiliza esse carisma também como uma forma de dominação, é interessante que as pessoas dominadas e alienadas, elas até agradecem ao partido por uma condição que não é a melhor condição, que é até de certa forma restrita, mas ele acredita que o restrito que ele recebe é uma benesse do Estado. É muito interessante isso, eu estava até assistindo hoje, assim que foi até por acaso, mas que tem muito a ver com o que vou falar aqui, porque falava sobre a Coreia do Norte, de como era o regime fechado, né, da Coreia do Norte. E esse youtuber, ele fez uma viagem até lá, e é bem interessante que ele disse que tinha que comprovar o que ele estava fazendo lá, né, enfim, como turista, ele tinha que já contratar uma agência, e essa agência, gente, controla a pessoa, e essa pessoa não pode ir, por exemplo, você não chega na Coreia do Norte, eu quero livremente, vou pegar um ônibus, ou vou pegar um metrô, vou pegar um táxi e vou para tal canto. Não é assim que funciona lá. Então essa agência tem os guias e os guias levam você para onde eles querem te levar e mostrar o que eles querem mostrar. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. E mostrar o que deve ser mostrado. Então é assim que funciona. E aí é bem interessante que até ele disse que até o que ele comia era também escolhido por ele. O que ele bebia também era escolhido por ele. E a guia tinha dito assim, mas o nosso líder foi muito bom, porque agora as crianças têm mochilas coloridas. Aí ele perguntou, mas como são essas mochilas? Tem uma preta, tem uma cinza, tem uma branca e agora tem uma marrom. Então o colorido deles era esse, eles estavam muito gratos, porque agora eles poderiam ter mochilas coloridas, porque antes eles só tinham, parece que era branco e preto. Então é muito interessante como, quando você está no estado de dominação, que você não conhece o mundo afora, porque lá na Coreia do Norte, eles não têm internet, eles não têm acesso a nada que seja extramundo, então eles vivem ali naquela bolha, né, servindo e, vamos dizer assim, e sendo extremamente subservientes ao Estado, a figura do líder, e a gente vê que é justamente isso que aborda, né, 1984, ou seja, as pessoas que estão ali sendo dominadas e restritas naquilo que elas recebem, elas até se sentem gratas. E aí eu vou fazer referência a uma parte do livro, logo nessa primeira parte que a gente está fazendo a análise, de que o Grande Irmão teria anunciado que haveria uma redução, não sei se era tabaco ou chocolate, de tantos %. E aí depois eles diminuem essa porcentagem do que eles poderiam receber, porque até o que eles comiam, o que eles vestiam, né, tudo é controlado pelo Estado. Então eles deveriam, dentro desse regime, receber só X e nada mais que isso. E as pessoas não viviam felizes, ricas, maravilhosas pelo mundo, não. Tudo era restrito, mas elas realmente eram tão controladas que elas acreditavam que o que elas estavam recebendo seria o melhor que elas poderiam receber. Por quê? Mas deixa eu avançar, não. Por que isso acontecia, gente? Porque eles também manipulavam o passado, que é justamente o local onde o protagonista trabalha, que é o Ministério da Verdade. Então, qual era o trabalho dele no Ministério da Verdade? Todas as informações que chegavam... Boa noite,
Lene, seja bem-vinda. Todas as informações que eles tinham acesso, essas informações, elas eram modificadas de acordo com os interesses do partido. Então, por exemplo, se assim, o grande irmão disse, tô dando um exemplo, tá, gente? Não tá lá no livro, não. Disse que não iria chover durante tanto tempo. Aí, se chovesse, então, o Winston lá no Ministério da Verdade deveria dizer que ele tinha dito que iria chover durante tanto tempo. Então, eles apagavam todos os registros do passado que davam conta de uma informação que era contraditória a que o grande irmão havia dito, e eles faziam com que, como se ele estivesse sempre dizendo a verdade, sempre dizendo o que realmente estava acontecendo. Então, eles mudavam dados. Inclusive, o passado houvera sido totalmente modificado. Então, as pessoas, por exemplo, eles destruíam os livros, eles reescreviam outros livros com um passado que era conveniente àquilo que eles queriam mostrar. Então, a gente fala de um ambiente de dominação extrema. Então, uma das formas de você controlar um povo é principalmente fazendo com que ele esqueça do seu passado. Que ele não tenha mais referências reais a respeito do seu passado. E se a gente for analisar, quando você começa a dizer várias vezes uma mentira de forma descontrolada, muitas vezes essa mentira... Boa noite, Rosemary, seja bem-vinda. Essa mentira acaba se tornando uma espécie de verdade. E esse aqui é o grande perigo da manipulação. De tantas vezes você repetir uma mentira, as pessoas de tanto escutarem acabam acreditando que aquilo é uma verdade. Muitas vezes porque não buscam. Se elas estão, por exemplo, como a gente vive hoje, no regime democrático, muitas vezes porque elas não procuram esses dados reais da verdade, porque elas só se contentam com aquilo que é dito e absorvido, sem que elas precisem se esforçar para pensar. E aí é que eu acho importante a gente falar do pensamento, porque esses regimes totalitários, eles começam a ter esse controle excessivo sobre o indivíduo, porque uma das primeiras coisas que eles fazem é privar as pessoas da liberdade do pensamento. Daí surge uma outra expressão nessa primeira parte, em 1984, que é a ideia do duplo pensamento. E o que é o duplo pensamento? Você pensa A e pensa B. Você sabe que A é o correto e que B é o errado. Mas aí, se o partido disser que o B é agora a verdade, mesmo você sabendo e tendo referência que o A é o certo, você passa a dizer que sim, o B é certo. Gente, é muito, assim, é uma coisa alucinante. A gente pensa, como pode uma pessoa... Inclusive, no livro, eles fazem o Winston dizer que 2 mais 2 é igual a 5. E ele sabe que é 4, mas ele tem que dizer que é 5 e tem que aceitar que é 5. A questão da nova língua, vai depender da tradução do livro que você está lendo. A preocupação que eles têm em tirar palavras, diminuir o máximo possível de palavras. A ideia do projeto, né, do partido com o dicionário da nova língua, é reduzir palavras e criar outras palavras que estejam de acordo com os ideais e significados do partido. Porque ter muitas palavras era incentivar a livre interpretação. Era uma coisa que eles não queriam. A questão do Ministério do Amor. O que representava o Ministério do Amor logo dessa primeira parte? Era justamente o contrário. Os lemas do partido a guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Esses lemas, eles eram repetidos com uma grande frequência e, de fato, as pessoas absorviam essas ideias totalmente contraditórias de que guerra é paz e aceitavam a união disso como sendo algo tangível, verdadeiro, vamos dizer assim, né? Crível. E, gente, de tanto falar, de tanto repetir, de tanto reprimir, de tanto vigiar o tempo todo, as pessoas acabavam realmente acreditando nisso como sendo verdade. Então, a alienação, gente, ela começa no pensamento, na restrição da sua liberdade do pensar, na restrição da sua liberdade do falar, do interpretar, de ter senso crítico. E isso é possível, muito possível, quando você vive no regime em que existe uma figura, no caso do livro, que é o grande irmão, e esse grande irmão é o detentor desse conhecimento, desse princípio, né, do que é verdade e do que é mentira. Ele é colocado como uma pessoa maravilhosa, porque ele está até dando mais do que você merece, embora em termos de realidade não seja o que está acontecendo, e as pessoas realmente aceitam aquilo como se fosse algo normal, real. Então, o livro, eu vejo até como uma coisa até profética, né? Porque o George Orwell, ele
Tá lá em 48 e ele coloca muita coisa que ele nem tinha vivido ainda naquele período, mas que ele já projetava como um futuro não muito distante, e ele de fato acertou, né? O controle através da tecnologia, o controle através da publicidade, da mídia. O que a mídia hoje faz também, né? Injeta uma série de informações, muitas informações, e as fake news, né? Elas não estão sendo tão dissipadas no nosso meio aleatoriamente. Tudo pode ser utilizado como forma de controle. Cabe ao indivíduo ser uma pessoa com senso crítico que vai checar fontes, checar informações, formular o seu pensamento para que ele não possa ser manipulado. Porque sim, se você não domina a palavra na sua interpretação, na sua proficiência, no seu conhecimento, o que vai acontecer? Mais facilmente você poderá ser alienado do seu pensamento. E isso acontece de uma maneira sutil. Ninguém vai chegar colocando, vamos dizer, uma faca no seu pescoço, dizendo você vai ter que pensar assim. Mas quando você menos esperar, você já está sendo dominado. Isso acontece de uma maneira muito sutil. Então, vamos levantar algumas questões aqui importantes. O Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade, ele reformula o passado, esse é o papel dele nesse trabalho dele. Uma coisa importante é que eles têm uma vida muito restrita, ou seja, eles têm que trabalhar, ir para casa, e dentro de casa também são vigiados. São levados, inclusive, a fazerem exercícios matinais que os levam, inclusive, à exaustão física. Então, esse senso de dominação não é só psicológica, mas também física, porque quanto mais exausto esse indivíduo estiver, mais facilmente ele será controlado. Gente, é coisa muito séria, muito séria, muito séria. A gente precisa abrir nossos olhos, porque esse livro, na minha concepção, ele é maravilhoso, porque ele faz a gente pensar e prestar atenção nos detalhes que podem fazer a gente cair numa rede de dominação. A Adriana botou aqui. Então, podemos até dizer que 1984 é um livro bem atual. Com certeza, nossa, muito atual. Você imagina, Adriana, que ele, quando fala da teletela, ele nem imaginava que hoje a gente teria a questão da internet, das redes sociais, né, de tantas mídias que também conseguem ter esse controle sobre nós e saber muito sobre nós, né? Hoje, o Estado, de certo modo, ele tem dados, nossa, que a gente nem imagina sobre nossas vidas. A gente não tem essa vida privada que a gente acha que tem. Eles conseguem saber tudo, né? Agora, claro, que quanto mais o regime for fechado, né, mais controle se terá. Então, aí cabe a gente também perceber que os contextos são diferentes. A gente não pode dizer, se a gente está no Estado democrático, né, apesar dessas liberdades, a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente não pode perder as nossas liberdades, a gente tem que prestar bastante atenção, apesar disso, porque a gente vê a questão de censura, as coisas começam de uma maneira muito sutil, né? A censura, aquilo que não pode falar, aquilo que não pode dizer, né? A gente vê, por exemplo, o YouTube hoje, tem palavras que você não pode mais falar, né? É porque assim, eu não sou youtuber, né? Mas eu vejo muitos vídeos que eu assisto hoje, as pessoas falam, aquela palavra que vocês sabem que eu não posso dizer, que pode ser aquilo, né? O YouTube hoje, ele tem essa política. Se você for analisar vídeos atuais, você vai perceber que as pessoas, elas não podem dizer determinadas palavras. Então, tudo na minha concepção, assim, do que eu entendo da vida, tudo vai acontecendo de uma maneira muito sutil até que se torne algo muito já instalado e com tanta força que às vezes fica até difícil das pessoas reagirem. Quando elas vêm, elas já estão lá dentro da teia, né? Já estão presas na teia. Por isso a gente tem que prestar bastante atenção. Isso me lembra também o filme Onde Está a Segunda? Onde Está a Segunda? Eu não conheço esse filme, Adriana. Vou dar uma olhada. Onde Está a Segunda? Vou dar uma olhada. Interessante. Vou dar uma olhadinha nesse filme aí que você deixou a sugestão. Então, assim, essa questão do grande irmão tá lá dominando tudo, tô vendo tudo. Então, a gente vê que dentro dessa sociedade não existe confiança um no outro, porque aquela pessoa que você está confiando, ela pode te entregar para a polícia do pensamento. Existe um termo bastante utilizado nessa primeira parte do livro, que é o crime-ideia. Gente, ter ideia, pensar diferente do partido é crime, e a punição seria desaparecer
né? Aí você vai para o Ministério do Amor, que de amor não tem nada, porque o Ministério do Amor, nessa primeira parte do livro, é o local onde as pessoas são enviadas para serem torturadas ou condenadas à morte. A morte, inclusive, acontecia publicamente, as pessoas iam assistir os enforcamentos, e eu acho que tem uma parte que é muito cruel, que um vizinho de Winston, que trabalha lá nessa mesma área que ele lá do Ministério da Verdade, tá lá, e ele fala assim, você soube do enforcamento, porque ele arrumou uma desculpa para não ter que ver aquelas pessoas sendo mortas ali, né, condenadas à morte. E os filhos desse homem estavam lá muito chateados porque tinham perdido, porque eles queriam ver crianças, né? Meninos, criancinhas, que estavam revoltadas porque não tinham perdido o grande espetáculo, que era ver aquelas pessoas enforcadas. Eles acham um absurdo e que agora eles estão amarrando as pernas dos condenados. Porque eu gostava de ver eles batendo as pernas e gostava de ver eles com a língua para fora. Quer dizer, toda aquela cena de terror, para eles era algo que mostrava que o partido não poderia ser traído, que aquelas pessoas teriam que ser punidas. E é interessante, gente, que eles reuniam aquelas pessoas, tinha os 2 minutos de ódio, onde as pessoas se reuniam para ver os considerados traidores falando alguma coisa na teletela, e eles ficavam gritando, né, aquelas palavras de ordem, de ódio. E o próprio Winston, ele dizia, não, eu tenho que fazer também, porque se alguém perceber aqui que eu tô sem fazer isso, eu posso ser denunciado como alguém que está tentando ir de encontro às ideias do partido. Então, é um sistema muito opressor, onde o indivíduo ele não tem direito a pensar. Ele é totalmente colocado dentro de um posicionamento realmente alienante. Adriano colocou, tudo é controlado, todas as pessoas são vigiadas. Exatamente. Então, tudo é controlado, todo mundo é vigiado o tempo todo. A mídia, a propaganda é o tempo todo ali, sempre falando coisas positivas do partido. O partido é a perfeição, né? Aquilo é repetido sistematicamente. A história é modificada descaradamente e as pessoas, mesmo tendo referência de que aquilo não é verdade, elas colocam como sendo verdade. Não existe uma escapatória, não existe uma saída, não existe essa história de posicionamento. Você segue aquilo que o partido designou. Então, essa primeira parte do livro já deixa isso bem claro. Algo também que eu acho muito importante é que o Winston ele já começa a reagir ao partido quando ele compra o diário. Logo no início do livro, a gente já vê que ele vai numa loja, ele compra um diário, ele chega em casa, ele encontra um local que é um ponto cego, vamos dizer assim, da teletela, né? Porque eles eram vigiados, inclusive, dentro de casa. E ele começa a escrever, ele tem dificuldade logo de início, porque ele estava tanto tempo sem escrever, sem ter o direito de pensar por si só, que ele sente uma dificuldade inicial. Depois ele começa a escrever e quando ele vê, ele já está escrevendo que quer abaixo o grande irmão. E ele fica até com medo do que ele escreve, ele tem que esconder esse diário, porque ele poderia ser pego, né? Alguém visse ele escrevendo algo contra o partido, ele já saberia que a lei seria pena de morte. Então ele tinha medo o tempo todo de ser pego, de ser torturado e de ser morto. A Lina botou o Big Brother, então. Exato. Inclusive, apesar da Endemol, né, não acreditar que tenha se inspirado em 1984, sim, faz todo sentido você atribuir, né, essa ideia do Big Brother ao do Grande Irmão, né? Por quê? Só que, claro que foi modificado. Mas eu estava fazendo uma análise aqui. O Big Brother, você tem as câmeras ali lhe vigiando o tempo todo dentro daquela casa, né? O confinamento. E as pessoas te assistem. Quando elas te assistem, o que é que elas fazem? Elas te julgam. Julgam o teu comportamento. Quando aquela pessoa é colocada numa redoma pelos próprios integrantes, né? Se a gente for analisar, alguém pode confiar no outro ali? Não, porque na verdade todo mundo quer ganhar o dinheiro. Vamos prestar atenção, né, no que acontece nesse programa. Todo mundo quer ganhar o dinheiro. Então, se eu quero ganhar 1 milhão, eu vou ser leal a você? Não, eu tô pensando em ganhar 1 milhão. Por mais que eu me alie a você para passar mais tempo participando do programa, que essa é a verdadeira intenção, sempre é tudo com uma intenção, né? Porque eu vou tirar proveito de alguma coisa. Observem que quando a pessoa ela
entra naquela redoma para sair do programa, ela vai para onde? Para um paredão. E o paredão já é uma palavra que é utilizada ou foi bastante utilizada quando as pessoas eram colocadas numa parede mesmo para serem o quê? Executadas. Toda a ideologia, né, a proposta, se a gente for analisando, ela é bem, assim, vou eliminar, né? Realmente é da eliminação. Claro que isso é uma coisa metafórica, uma coisa das ideias, né? Ninguém vai fielmente ali, vamos dizer assim, morrer de fato, mas a gente sabe que existe o que a gente chama hoje dos cancelamentos. E os cancelamentos, o que seriam? O que seriam os cancelamentos? Se não você eliminar uma pessoa dentro do meio social, porque ela de repente tem um comportamento que destoa do seu entendimento, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje existem outras formas de coagir ou de eliminar as pessoas, né? Hoje a gente está vivendo uma outra era, mas que faz muito sentido a gente refletir sobre todas essas questões. É um jogo, exato, e que você não confia e que você é vigiado o tempo todo. Imagine que quando o protagonista aqui em 1984, ele começa a conversar com um colega, esqueci o nome dele agora, que ele começa a falar sobre a nova língua, ele está escrevendo dicionário, faz parte do ministério lá que escreve a nova língua, aí ele vai e diz assim, eu tenho medo, ele pensando, né, eu tenho medo que ele perceba que eu não estou de acordo. Vê, ele tem medo até das expressões faciais que dêem a conotação de que ele não está de acordo. Veja o pavor que a pessoa tem, né, de estar sendo vigiada ali o tempo todo. Tenho medo até de pensar, né, porque tem o tal do crime ideia. Vê se tem uma coisa importante aqui para dizer para vocês. Bom, como existia essa deturpação do passado, tem uma passagem nessa primeira parte que eu acho importante a gente colocar aqui. Que é quando ele sai do trabalho e ao invés de ir direto para casa, que esse era o pressuposto, né? Lá o esquema do partido, ele vai para o bairro dos proletas. Quem são os proletas? Nessa sociedade a gente tem a primeira camada, que é do partido interno. O partido interno são os grandões lá, né? Os que dominam, os que realmente dão as ordens e tem uma vida mais privilegiada. Tem a segunda parte, que é o partido externo, que era o qual o protagonista fazia parte, ou seja, eles trabalhavam e seguiam a cartilha lá do partido, e existia uma terceira classe, que eram os proletas. Os proletas eram considerados animais, pessoas irracionais, enfim. Eram as pessoas que eles não levavam muito em consideração, era a massa que era dominada, só. Só que era muito comum aparecer o tempo todo lá na televisão, né, nas teletelas, que antes do partido assumir o poder, a vida era muito pior. Ou seja, a vida era pior, porque agora a gente tem uma vida melhor, né? Mas aí, como o protagonista, ele trabalhava no Ministério da Verdade, ele tinha seus questionamentos. Se ele mesmo mudava o passado, por que não poderiam ter criado um passado diferente, dizendo que era pior, mas que na verdade não era? Então, com base nessa curiosidade, ele vai ficar no bairro dos proletas, tentando encontrar alguma informação que pudesse validar essa dúvida, né? Ou dar uma informação, tirar essa dúvida que ele tinha. Então, quando ele chega no bairro, tem logo uma tal da Maria Fumaça, que na verdade eram as bombas que estavam caindo, porque o país estava em guerra. Os proletas acharam estranho, porque ele usava um macacão azul, que era característico das pessoas que faziam parte dessa segunda parcela da sociedade, que era do partido externo. Mas não era nenhum erro ele estar ali no meio, mas poderia chamar a atenção dos outros. Ou seja, o que é que uma pessoa do partido externo está fazendo no meio do bairro dos proletas? E aí ele vai entrar num bar e ele vê que tem um senhor ali que está criando uma certa confusão, porque queria a bebida de uma forma que a pessoa mais jovem não conhecia. Ele tinha vagas lembranças dos pais, mas que os pais também tinham desaparecido. Ele não lembrava, ele tinha alguma coisa muito pouca assim na memória dele. Ele não lembrava de como era o passado antes de o partido assumir ali aquela região dele, que é da Oceânia. Então, ele começou a conversar com esse senhor na tentativa de buscar alguma referência de validar aquela informação. Realmente, antes do regime aqui, né, tomar o poder, o grande irmão tomar o poder, será que a vida de fato era pior?
mas ele percebeu que aquele senhor, ou as pessoas ali, os proletas, eles tinham informações muito superficiais. É como se eles não conseguissem aprofundar, é como se eles não tivessem uma criticidade, um entendimento capaz de dar a informação que ele queria. Eram presos a coisas muito banais. E é muito interessante isso também, porque quando a gente vê essa informação no texto, ele diz, olha, o próprio protagonista, ele diz, ele acreditava que a esperança de derrubar o grande irmão estaria nos proletas, porque eles eram a maioria. Mas como? Se esses proletas, que eram a maioria eram pessoas ignorantes. Eu entendi aqui nessa primeira parte do livro que ele dá essa ideia. Como é que a gente vai? Mesmo as pessoas mais velhas, que tinham referência do passado, eram incapazes de organizar um pensamento crítico a respeito, fazendo uma comparação entre o antes e o agora. Então isso acabava dificultando um pouco essa esperança. Não é à toa que o livro é considerado, né, um livro distópico, né, falando da distopia, porque fala realmente desse ambiente de desesperança, de caos, dessa humanidade que ela só quer oprimir, e que por mais que você tente ir para um lado, para o outro, você só vê a dominação e a alienação ali presente. Mesmo quando você tenta buscar meios de mudar, de transformar, isso é fadado ao fracasso, né? Por isso que tem essa ideia da distopia em 1984, porque é um ambiente de desesperança. Olha para um lado, quem poderia me salvar não pode, porque não consegue formular um pensamento com uma clareza capaz de se posicionar, capaz de fazer alguma coisa para mudar o que a gente está vivendo agora. Meio que foi se acostumando com o que é ruim e achando que é bom. É mais ou menos nesse sentido aí. A Adriana colocou: sobreviver, jogar, fingir, conseguir aliados, formar grupos, mas ganhar é o objetivo. Vale tudo, mas quem está de fora percebe tudo. É verdade. É verdade. Inclusive, as pessoas têm uns posicionamentos diferentes. Eu acho bem interessante, né, esse jogo, porque às vezes as pessoas acabam até fazendo julgamentos de coisas que até, às vezes, elas mesmo praticam no seu dia a dia, mas não estão sendo, vamos dizer assim, filmadas, né? Porque lá tudo fica muito mais exposto, né? E o que é que você é capaz de fazer ou de se expor para que você possa ganhar lá o tal dinheiro? Mas é bem interessante a gente ver isso. Inclusive, eu também estou deixando como informação aqui, até coloquei um post no feed que fala sobre jogos vorazes. Se vocês quiserem abordar isso com os estudantes em sala de aula, quem for professor, você pode fazer um contraponto. Os meninos gostam muito dessa coisa dos jogos, né, dos jogos vorazes, gostam muito. E existe sim também uma influência de 1984 em jogos vorazes, né, na figura lá daqueles distritos, daquelas áreas, do controle. Esqueci o nome do personagem lá do controle. Sou ruim às vezes de gravar esses nomes. Mas dê uma olhadinha no post que eu coloquei e a gente pode até fazer um jogo aí para chamar a atenção dos estudantes, para que eles possam estabelecer comparações, fazer reflexões com jogos vorazes. Bem legal também, tô dando aí como dica para vocês, para que vocês possam utilizar e chamar a atenção dos estudantes. Porque às vezes diz assim, vamos colocar o livro pelo livro. Mas quando você coloca algo atual, né, algo que tem esse jogo do cinematográfico, aí os estudantes, nossa, tem relação sim com o que eu li. E é tão bom a gente criar ideias, né, estabelecer comparações. Eu acho bem interessante para estimular esse senso crítico. O que eu acho assim que a gente precisa colocar também nessa primeira parte como importante? Ele busca informações com esse senhor, né, que é uma pessoa mais velha, não consegue nada assim que ele queria mais. Ele sai andando pela rua, voltando para casa, já é tarde, ele começa a ficar com medo, porque se ele fosse visto por alguém poderia denunciá-lo, achando estranho o fato de ele estar na rua naquele horário. Veja, ele não tinha nem liberdade para chegar na hora que ele quisesse em casa. E aí ele vê Júlia. Júlia, ela trabalha no Ministério da Juventude, no Ministério da... Na verdade, ela é jovem, mas ela trabalha no ministério que é da ficção. É isso mesmo, o mais correto é esse, da ficção. Eles faziam alguns textos com a questão de pornografia, que era para distrair a massa. Enfim, ela trabalhava fazendo isso, né? Trabalhando com as máquinas. Ela vai ter uma importância muito grande aí no livro, tá? Não vou dar spoiler, mas ele achava que ela o vigiava ou trabalhava para a polícia lá do pensamento, porque notava que em algumas situações ela ficava observando, ele se sentia incomodado. Então, era uma coisa de atração e de repulsa
ao mesmo tempo. E quando ele tá voltando para casa, porque ele tinha passado antes numa loja, tinha comprado uma peça antiga, nessa mesma loja onde ele houvera anteriormente comprado o diário, ele descobre também um quarto que tem nessa loja, onde tem algumas gravuras do passado, conversa com aquele senhor e fica até tentado a alugar o quarto para que ele pudesse ter liberdade para escrever o diário, porque lá nesse quarto não tem a teletela. Mas aí uma coisa que ele pensou, depois ele deu um passo atrás, porque ele ficou até com medo de chamar muita atenção também naquele momento. E ele vê Júlia, então ele pensa, nossa, o que ela tá fazendo uma hora dessa na rua olhando para mim? Então ele fica até pensando em seguinte, não, eu vou arrumar uma pedra, matar a Júlia, né, para que ela não me denuncie que eu tô na rua essa hora. Então você vê o estado até de psicose que a pessoa acaba ficando, né, com medo, né, da paranoia, com medo ali de estar sendo vigiado o tempo todo. Então ele acaba desistindo, vai para casa, e aí nesse finalzinho da primeira parte, a gente vê ele justamente em casa pensando, e se eles entrarem aqui? É sempre aquele pensamento de medo, né, de ser pego o tempo todo. E se alguém entrar aqui, o que eu vou fazer? Não seria melhor me matar antes que eles me levassem? E aí começa toda aquela série de inquietações. Então, nessa primeira parte, gente, do livro, a gente vê que já fica bem claro o estado de dominação, do Estado controlando tudo, né, através do grande irmão. Esse grande irmão, ele não aparece fisicamente, mas você sabe que ele existe, e nem ele sabe se é uma pessoa mesmo ou se é só uma imagem de controle do partido. Só para a gente já ir se organizando para a próxima segunda-feira, o O'Brien, ele é citado aqui, ele simpatiza com o O'Brien, porque ele acha que de repente o O'Brien, ele tem um posicionamento parecido com o dele, que é de reação ao partido, mas ele não tem certeza, mas ele simpatiza de repente. Não vou falar, muita coisa vai acontecer aí, olha, o livro é de muitas reviravoltas, mas fixem bem esse nome desse personagem aí. E também tem o Goldstein, que é um camarada que, inclusive eles são chamados de camaradas, viu, gente, no livro, que é um camarada que reagiu, que foi preso, passou um tempo desaparecido, depois retornou e depois desapareceu novamente. Ele não sabe se essa pessoa está viva, mas que as pessoas odeiam esse personagem porque ele tinha reagido, ele tinha falado coisas contra o regime, tá bom? Então gravem bem esses nomes aí, porque eles vão ser importantes aí no segmento dessa nossa leitura de 1984. Então, eu acredito que eu tenha colocado aqui que é o mecanismo que é da alienação. Falei sobre o ministério, né, do amor, que de amor não tem nada, era o local onde as pessoas eram levadas para serem torturadas. Falei sobre distopia, né. Eu acredito que eu tenha usado aqui a maioria das informações que eu acho que são importantes. Sim, os lemas, eu não lembro se eu falei para vocês, né, que eram utilizados o tempo todo, que é guerra é paz, verdade é mentira, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso era repetido várias vezes durante o dia, e eles realmente iriam absorvendo essas palavras como sendo possíveis, como sendo verdadeiras. Então, o minuto do ódio, eu acho que coloquei aqui, é muita informação, viu, gente? Bastante informação. E eu acredito que seja isso mesmo. E o duplo pensamento, tá bom? Essa questão da vaporização, que é tão colocada no livro, que as pessoas de repente desaparecem, era bastante utilizada nesse período entre guerras aí na União Soviética, tá bom? Então tem muita coisa que ele coloca aqui, porque o próprio George Orwell, ele participou da guerra na Espanha, ele participou de algumas situações em que ele vivenciou como esse estado totalitário, ele é corrosivo e ele é alienante. Gente, um livro, na minha concepção, espetacular. Não à toa ele é colocado como sendo uma grande recomendação para que as pessoas façam a leitura em um dos maiores livros do século XX. De fato, o autor é como se ele tivesse feito uma previsão do futuro. Só que ele coloca 84 como sendo um futuro não tão distante. E a gente vê que de 84 para agora, 2022, a gente só vê as coisas avançando e até tomando outros ares, até bem mais maquiavélicos, porque hoje a gente tem toda uma tecnologia, né, todo um outro sistema de vigilância
que está diante de nós, inclusive essa incitação ao ódio, né? Essa questão do ódio às pessoas que pensam diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente for analisar toda essa incitação do minuto do ódio, eu vejo claramente na nossa sociedade as pessoas com essa questão da polarização, né? Do que só pode ser assim, se não pensa diferente de mim, então você está contra mim, então você deve morrer, sabe? Coisas assim muito terríveis. A gente tem até medo dessa questão da alienação, do quanto ela pode ser nociva na sociedade. Então, segunda-feira que vem, a gente vai analisar a segunda parte, espero que com mais tranquilidade, porque aconteceu esse probleminha aqui do Instagram. Não sei o que aconteceu, gente. Não sei realmente. Eu ficava lá só verificando conexão. Tentei várias vezes, não consegui. Depois que eu termino a do YouTube, eu disse, quer saber, eu vou tentar aqui de novo. Porque eu sou dessa, gente. Sou dessa insistente. Quando eu coloquei, funcionou. Aí deu pra fazer uma outra aqui com vocês pelo Instagram. Mas assim, já tá marcado. Segunda-feira que vem, 24, às 20 horas, mesmo horário, a gente vai fazer sobre a segunda parte do livro. Porque a gente tá pensando que acabou por aqui? Não! Isso é só a primeira parte, a apresentação. Porque nessa primeira parte do livro é realmente uma apresentação dos ministérios, né, que fazem parte do partido, do sistema de dominação, né, do medo, da falta de confiança entre as pessoas, das relações muito frias, porque o partido ele não queria que as pessoas se aproximassem, se amassem. Inclusive, a relação sexual ela deveria acontecer entre eles somente com a finalidade da procriação. Era só para isso. Inclusive, o protagonista ele havia sido casado, mas como ele não conseguiu que a esposa, né, e vice-versa, ela engravidasse, esse casamento acabou sendo desfeito. Então, era tudo muito controlado em todos os aspectos. Então, essa primeira parte é mais de apresentação e das inquietações do protagonista, porque pensa diferente do partido, mas fica encontrando meios ali de confirmar suas desconfianças e de entender como seria esse passado. Tem essa curiosidade e uma reação dele ao estado de coisas. Imagine você viver numa sociedade onde a maioria é alienada, você não pode nem dividir o seu medo ou as suas inquietações com alguém, porque se você fizer isso, você acaba sendo torturado ou então acaba sendo morto. Então a gente vê aí esse personagem como sendo aquele que vê o que os outros não estão observando no momento, a inquietação dele e a busca dele por uma verdade. Então essa primeira parte do livro, ela é bem focada nisso aí. Então, segunda-feira, às 20 horas, aí vocês leiam, né? Quem ainda não leu o livro, vai ler a segunda parte até segunda-feira que vem. Na segunda-feira a gente já vai comentar o que acontece com o personagem na segunda parte, tá bom? Então a gente tá marcada aí, dia 24, às 20 horas, a gente vê a segunda parte do livro, que isso aí só foi a primeira parte. A Adriana coloca aqui, esse livro também lembra Divergente, Convergente e Insurgente, uma trilogia dos filmes nessa perspectiva. Assista também, sim. Pois é. Muito bom a gente ver, até a gente para fazer esses contrapontos, fica muito interessante para a gente entender melhor e aprofundar mais sobre o assunto. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada por terem persistido comigo, ter ficado comigo até esse horário aqui. Beijo para vocês e lembrem que na segunda-feira a gente tem encontro marcado novamente. Tchau, gente. Até a próxima.